si, que trabalha apenas para si, e aquele que trabalha sozinho. Sozinho, não apenas trabalha para si, mas trabalha sozinho, como está no versículo 9, e até mesmo no caso dos reis. Tudo é o quê? Tudo é vaidade e correr atrás do vento. E numa perspectiva, novamente, do versículo 22, que é o quê? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a recompensa. No cenário positivo. Mesmo nesse cenário positivo, ele olha depois, com esse preceito positivo de que é uma dádiva de Deus, é algo que ele vai ter recompensa, mas olha o que os homens fazem. É isso que os homens fazem. E quem fará para voltar o que será depois dele? Vamos para algumas aplicações, meus irmãos. Nós vamos ter 5 aplicações nessa noite. Primeira aplicação. No versículo 1 até o versículo 3, nós vemos a opressão. Então nós precisamos lembrar que, ainda que essa opressão seja uma realidade, e possivelmente uma realidade até a volta de Cristo, essa é a dura realidade, isso vai acabar. Bem-aventurados que choram. Ainda no meio de opressão, ainda no meio dos oprimidos que não são consolados, nós temos um veredito divino. Bem-aventurado os que choram. Mas isso é para a constatação dos verdadeiros oprimidos. Aqueles que são oprimidos e continuam a viver piedosamente. Bem-aventurados que choram é aqueles que choram com uma motivação cristã, com uma motivação bíblica, com uma motivação para além desta vida. Ele chora agora por causa desta vida, mas o seu choro não se resume a esta vida. Nós temos uma promessa de que na Nova Jerusalém toda lágrima será enxugada. Na Nova Jerusalém não haverá opressão. Enquanto alguns querem acabar com a opressão de maneira antibíblica, nós devemos combater a opressão com leis justas, com o nosso trabalho justo, sim, mas não com um pragmatismo que vai contra a lei de Deus, que é o que muitas políticas públicas hoje pregam. Não, esse não é o remédio. O remédio é fazer as coisas para a glória de Deus. E no tempo oportuno, o Cordeiro Pascual voltará e julgará os opressores e libertará os oprimidos. E o sol da justiça estará diante de nossa face. Esse dia ainda não chegou. Nós tentamos amenizar essas injustiças com leis, com atitudes, mas nós não podemos erradicar. Por quê? Porque o problema é o coração humano. O problema não é sistema. O problema, em última instância, não é governo, não é sistema capitalista, não é governo, não é democracia, monarquismo, aristocracia, não é nada disso. O problema é o coração humano. É o pecado. O problema é a nossa depravação. É a nossa depravação. Esse é o problema. Esse é o problema. A sociedade, na história, ela foi mais justa quando houve mais crentes. Crentes genuínos. Crentes que buscavam viver a lei de Deus. Crentes que levantavam a bandeira do Evangelho e não a bandeira partidária. A sociedade foi muito mais justa. Foi muito mais justa. Seguindo, meus irmãos, porque Salomão não se atém apenas às opressões. Segundo, pela graça de Deus, é melhor vivermos com contentamento, trabalhar em parceria com outra pessoa e liderar com um espírito receptivo ao ensino. Por que ele está falando isso?
Porque nós vemos, por exemplo, até mesmo nas igrejas, pastores que já não se deixam admoestar, líderes que já não se deixam admoestar. Nós vemos, porque nós estamos abordando isso, na verdade, nós vemos a igreja já não tendo mais contentamento, já não tendo mais uma satisfação com o seu próprio trabalho. Se nós, depois de vermos isso aqui, ainda desejarmos viver uma vida em tolice, porque é isso, quando nós somos defrontados com Eclesiastes e desejamos viver contra os ensinos de Eclesiastes, nós somos como os tolos de Provérbios. Que a sabedoria está bramando em praça pública e ninguém a ouve. E ninguém a escuta. Nós precisamos ter contentamento. Nós precisamos ter um espírito receptivo ao ensino. Não importa a nossa idade, não importa a nossa jornada cristã, ter 30 anos de igreja, ter 50 anos de igreja. Precisa sempre estar receptivo porque a palavra de Deus diz. Não importa o tempo de igreja que a pessoa tenha. Não importa. 50 anos de igreja não é carteirinha para não errar mais. 20 anos de igreja não é carteirinha para não errar mais. Não é carteirinha para não poder lapidar determinadas doutrinas, para aprender novas coisas. Não é. Não é, meus irmãos. E como nós vimos aqui, também ainda no 2, nessa segunda aplicação, nós precisamos trabalhar em parceria com outra pessoa. Nós precisamos fazer isso. Mas se nós terminássemos, vamos ter outras aplicações, apenas falando sobre a parceria com outras pessoas, nós poderíamos sair daqui como se estivéssemos numa sinagoga. Porque até agora, onde está Cristo? A pregação do Evangelho, a pregação que ocorre aos domingos, não pode ser uma pregação de mera moralidade. Acima de tudo, meus irmãos, existe o Filho de Deus que nos chama de amigo. O Filho de Deus encarnado, ele nos chama de amigo. Como nós temos certeza de que nós não ficaremos só? Nós não podemos ter certeza disso. Se nós cultivarmos amizades pelo viés pragmático de que quando eu ficar mais velho, eu não ficarei só, nós poderemos ser o último a morrer da nossa geração. Podemos enterrar amigos, enterrar filhos e enterrar netos. Pode tanta coisa acontecer e a solidão ser uma realidade. É por isso que nós devemos buscar ter relação com este amigo maior, Cristo. Paulo, em Atos 23, ele está sozinho. Ele acabou de defender o Evangelho diante do Sinédrio. E ele se vê numa cela sozinho, não tem Lucas, não tem Silas, não tem ninguém, não tem Pedro, não tem ninguém, é só Paulo. Paulo, uma cela fria e um julgamento. Mas Cristo aparece para ele e diz: coragem, coragem. Cristo sempre está vindo ao nosso auxílio. E nós podemos contemplá-lo pelos olhos da fé. Ele é o nosso amigo. É por isso que nós devemos ter a certeza que no nosso leito de morte nós não estaremos sozinhos. Porque Cristo estará conosco. Não importa a adversidade da vida que passemos. Não importa se perdermos tudo. Nós jamais perderemos Cristo. Jamais perderemos Cristo. Ele é o nosso supremo amigo. Ele diz isso nos seus evangelhos. Que ele nos chama os seus discípulos de amigo.
Não adianta estreitarmos relacionamentos horizontais e não buscarmos um relacionamento com Cristo. Usando Eclesiastes, é vaidade, é correr atrás do vento. Porque a gente pode correr esse risco, sair daqui e apenas focar no horizontal. Apenas focar em galgar amizades, que não é errado. Esse é um dos ensinos. Na fé. Buscar ter um relacionamento maior com os irmãos da fé. Mas acima de tudo, Cristo. Se a nossa caminhada cristã perde Cristo, nós perdemos tudo. É por isso que, por causa desse amigo maior, vale a pena perder amigos menores, para que continuemos a caminhada cristã. Cristo é aquele que rege o nosso coração, rege as nossas amizades, rege os nossos relacionamentos. Eu me relaciono pensando sempre em Cristo. Esse deve ser o nosso pensamento. Esse deve ser o pensamento cristão. Eu me relaciono sempre pensando no meu relacionamento com Cristo. Eu trabalho sempre pensando no meu relacionamento com Cristo. E se tem alguma coisa que vai afetar esse relacionamento com Cristo, eu busco desfazer. É isso. É isso. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria do alto. Isso é uma sabedoria que os crentes devem ter. Prosseguindo. Talvez, meus irmãos, nesta noite nós podemos até mesmo estar sendo tentado a invejar outras pessoas. O Instagram nos chama a invejar. Hollywood nos chama a invejar. O nosso coração nos chama a invejar. Talvez nós acreditamos que possamos viver uma vida feliz apenas quando conquistar aquilo que nós invejamos. Mas é como este homem, que ele trabalha e nada tem. Ele não se farta da riqueza. Esse é o problema das pessoas que se devotam à riqueza. A riqueza não farta. A riqueza não satisfaz. A riqueza não é o bálsamo para a alma. A riqueza é como uma droga, que uma vez que a pessoa experimenta, a riqueza longe de Deus. A riqueza longe de Deus é uma droga, que uma vez que a pessoa experimenta, ela quer voltar. E quer ter mais, e quer ter mais, e mais, e mais. E ela fica viciada em um estilo de vida. Cuidado, meus irmãos, com o que o nosso coração tem invejado. Cuidado. Cuidado com os deuses erigidos em nossos corações. Cuidado com a falta de contentamento. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. E não é para nós sairmos daqui e ir para o outro extremo, do tolo que cruza os braços e nada faz. Esse é um outro extremo. É um outro extremo. Busquemos a glória de Deus. Busquemos trabalhar para a glória de Deus. Busquemos estar dispostos a trabalhar também para a progressão dos nossos bens, que isso não é pecado. Isso, na verdade, é um preceito positivo do 8º mandamento, a progressão dos bens. Mas que isso não seja motivado pela inveja. Não seja motivado pela inveja. Aí está o desafio. Aí está a dificuldade. Aí está a luta constante do nosso pecado. Quarto, penúltimo. A perícope nos ensina que o trabalho pode ser um prazer, mas também podemos exercer para prazeres apenas egoístas. O trabalho é um prazer, o trabalho é uma dádiva. O trabalho, como a gente pode repetir, dignifica o homem, sim, é maravilhoso, mas nós podemos usar o trabalho para os nossos prazeres egoístas. E não para a glória de Deus. E não a serviço do reino. Apenas para o meu bem-estar. Apenas para aquilo que me satisfaz. Então nós estamos envolvidos no nosso trabalho de maneira egoísta. E nós compartimentalizamos a nossa mente.
o que é para Cristo e o que é para minha satisfação pessoal. Ou seja, a satisfação pessoal já não está mais em Cristo. A satisfação pessoal está nos desejos egoístas que ela tem no seu trabalho, que ela tem em seu coração. Por último, algumas indagações para nós pensarmos e irmos para casa. Quem são os seus parceiros na caminhada cristã? Não seja genérico. Não falar igreja de Deus. Isso é uma verdade. Quem na igreja de Deus? Quem? Quais são as pessoas? Seus relacionamentos são fortes o bastante para ajudá-lo a crescer em Cristo? Os seus relacionamentos te fazem crescer em Cristo? Ou são novamente para satisfazer desejos egoístas? De maneira que quando esse desejo egoísta não for satisfeito, você troca os relacionamentos. Aí você vive trocando de relacionamento. Aí vive a vida trocando de amizade. Porque o fim da amizade é satisfação pessoal. Não é a mútua edificação para a glória de Deus. É a satisfação pessoal. Aos casados devem pensar se eles passam tempo suficiente com os seus cônjuges. E se eles passam tempo suficiente com os seus cônjuges em piedade, em oração. Não fofocando. Tem casal que passa muito tempo junto, fofocando. Chega em casa, faz fofoca do trabalho, chega da igreja, faz fofoca da igreja, e passa muito tempo junto. Mas não edifica. Não edifica. Não é isso que nós estamos falando. Outro, nós estamos exercitando conversas espirituais com outros cristãos? Temos participado de estudo bíblico, de orações, reuniões, daquilo que edifica a nossa alma? Existe, isso aqui é muito importante, alguém que você pode contar e essa pessoa é bíblica e te dará bons conselhos? Uma pessoa que você converse com ela, abra o seu coração, diga aquilo que te tente, aquilo que tenha sido sua tentação, aqueles seus pecados, e você confia nela, que ela vai orar contigo, ela vai chorar contigo, e ela vai lutar contigo. Você tem essa pessoa? Existe alguém que te conhece o bastante para lutar contigo? Se é negativo, se eu não tenho essas pessoas, eu não posso culpar as pessoas. É o que Salomão pode, nós podemos extrair de Salomão. Eu tenho que culpar a mim. Porque eu não tenho cultivado amizade na igreja. Eu não tenho cultivado relacionamentos virtuosos, biblicamente estabelecidos. Aí o que acontece? Crise no casamento, vai se aconselhar com alguém do trabalho que fala, divorcia. Divorcia. Está planejando fazer algum negócio, vai conversar com o ímpio, ele vai falar, não, siga o que seu coração está mandando. Enquanto o irmão da Bíblia, o irmão crente vai falar, olha, esse caminho não é muito bom não. Esse caminho é perigoso. Cuidado. Cuidado. Vai mudar de cidade, os ímpios vão falar, lá tem uma escola boa? Lá tem bom trabalho? O crente vai falar, lá tem uma boa igreja? Prioridade. 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 Nós precisamos ter uma vida que cultiva relacionamentos virtuosos para a glória de Deus, para que nós possamos passar pelas tribulações dessa vida, sendo consolados e sendo instrumento de consolação para o próximo. E isso redunda na glória de Cristo. Isso redunda na glória do Cordeiro de Deus. Porque Jesus não salvou pessoas para viverem individualmente. Jesus salvou um povo.
de maneira tal que o nosso testemunho ao mundo está entrelaçado na nossa união cristã. É o que diz João, o próprio Cristo em João. Que eles sejam um, para que o mundo creia que eu e o Pai somos um. Meus irmãos, o que está em jogo aqui não é moralidade, não é pragmatismo, é cultivar esses relacionamentos para que o mundo creia que o Filho e o Pai são um, porque quando eles olham para nós, eles veem que nós somos um. Eles olham quando nós estamos passando por tribulação, nós não desesperados, mas confiando porque nós temos um Deus e nós temos o instrumento desse Deus que é a igreja. Mas isso não é possível sem cultivar relacionamentos. E isso significa abnegação. Abnegação. Isso não acontece ficar trocando de ambiente sempre que os meus desejos são afrontados. Eu preciso me submeter ao Evangelho de Cristo e eu preciso passar por afrontas e eu preciso suportar um irmão da fé para que o reino de Deus cresça. É essa relação que temos que fazer para que o mundo creia que o Pai e o Filho são um. Nós precisamos ser um. Isso redunda na glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Vamos orar para terminarmos